que o Senhor é Senhor sobre todas as áreas da nossa vida, Senhor. Nós rogamos a Tua bênção, Senhor, sobre esse tempo que teremos, pedindo que o Senhor nos instrua, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fortaleça a nossa fé, a fim de que em tudo o Senhor seja glorificado, Senhor. Usa o Teu servo, usa o presbítero Vinícius para ser instrumento do Senhor e nos edificar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Eu queria dizer da minha alegria de estar aqui em Natal, não só porque eu amo essa cidade, amo mesmo. Quando a gente vai passar férias aqui é sempre uma das primeiras opções, mas não estou feliz por estar nessa cidade, estou feliz por estar nessa igreja. Nós acompanhamos Christopher no final da sua preparação para o seminário, para o ministério no seminário, e foi um tempo de muito aprendizado junto com ele. E agora estar aqui, ver o pastoreio nessa igreja é uma alegria imensa para nós. E poder falar com vocês sobre esse tema muito importante também me deixa muito feliz de saber que a cidade de Natal também se interessa por cosmovisão cristã. Eu queria que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus no Salmo de número 36. Salmo 36, eu quero ler com os irmãos os versos 5 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Amém. Meus irmãos, eu contava que Nara, a esposa do nosso pastor Cristo, estaria aqui para eu fazer essa ilustração de maneira mais viva, mas ela não está aqui. Mas certamente todos vocês conhecem ou Nara ou alguma mãe com um filho recém-nascido. Thomas tem 7 meses, não é isso? E você olha para uma mãe e um pai com uma criança de poucos meses de idade. E se eu fizesse uma pergunta difícil para vocês? A mãe ama o filho, o pai ama o filho. Se eu perguntasse a vocês, por que um pai ama um filho? Se eu perguntasse a vocês, o que explica o amor de um pai ou de uma mãe para com o filho? O que é que você responderia? Existem muitas respostas filosóficas, teóricas para o amor, para o que explica o amor. Alguns podem dizer que o amor de um pai para com o filho é uma mera questão de preservação da espécie. Essa é a explicação que uma pessoa naturalista, alguém que acredita que o mundo se resume a matéria e energia, essa pessoa vai dizer que o amor de um pai para com o filho é uma mera questão de sobrevivência. Christopher ama Thomas e Nara ama Thomas porque eles querem perpetuar os seus genes. Essa é uma explicação para o amor. Então o amor existe dentro dessa perspectiva apenas para que os genes de Christopher e Nara, ou de um pai e uma mãe, se perpetuem e se prolonguem na história. Essa é uma explicação para o amor. Outra explicação para o amor seria uma explicação marxista. Friedrich Engels, o discípulo e amigo e companheiro de Marx, escreveu um livro chamado As Origens da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E nesse pequeno livro, Engels se pergunta por que existe a família que ele chamava de a família burguesa, a família de um homem, uma mulher e seus filhos. Por que existe essa família? Por que existe o amor dentro dessa família? Engels respondeu: o amor de um pai para com o filho, ou as relações de amor dentro de uma família, existem para proteger o patrimônio da família.
Para que Cristo e Nara tenham para quem deixar os seus bens, então eles têm amor por Thomas. O amor então se explica não mais pela biologia, não mais pela sobrevivência, não mais pela seleção natural. O amor agora se explica pela economia, pela tentativa de explicar o mundo, reduzindo tudo o que existe a relações econômicas. Se não houvesse propriedade privada, se não houvesse a necessidade de proteger a herança que seria deixada para os filhos, não haveria a família como nós conhecemos. Esse é o argumento de Engels no livro que eu citei. Vocês percebem, ou eu espero que percebam, que essas duas explicações são insuficientes, insatisfatórias, e no fim das contas são explicações erradas para o amor, para de onde vem o amor. E quando nós começamos a pensar sobre esse assunto, nós já percebemos de imediato que a resposta que nós damos para uma pergunta que parece tão simples depende de como nós enxergamos o mundo. Depende da nossa cosmovisão. Óbvio que nós cristãos temos uma explicação diferente para o que é o amor, ou de onde vem o amor, ou o que justifica o amor. E essa explicação é: existe um Deus eterno, infinito, imutável. Esse Deus é amor. Esse Deus existe eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas três pessoas da divindade vivem eternamente numa comunhão de amor. O Pai ama o Filho no vínculo do Espírito Santo. Essa é a explicação para o amor. Christopher ama Thomas porque Christopher, criado à imagem de Deus, foi criado também com a virtude e com a faculdade de amar. Essa explicação é muito melhor do que as duas primeiras que eu dei, vocês concordam? Mas muitos não aceitam essa explicação. Por quê? Porque tem uma cosmovisão diferente da cosmovisão cristã. Então, quando nós falamos sobre cosmovisão cristã, é uma palavra difícil, muita gente já conhece, mas é uma palavra que não é a palavra do vocabulário que a gente usa normalmente. E de onde vem, então, essa ideia de cosmovisão cristã? A palavra literalmente significa visão de mundo. Cosmo, mundo, visão. Visão de mundo. E o que é cosmovisão cristã? Ou melhor, o que é cosmovisão em primeiro lugar? Cosmovisão é um conceito utilizado na filosofia, inclusive não foi inventado por cristãos, foi inventado por filósofos humanistas, o conceito, para explicar o fato de que todos nós temos perspectivas diferentes para as coisas. Nós olhamos para o mundo, nós vemos os mesmos fatos, nós vemos as mesmas coisas, nós vemos os mesmos eventos, nós temos a mesma experiência do mundo, mas nós interpretamos essa experiência de maneiras diferentes. Cosmovisão, então, é um conceito que pretende descrever, pretende explicar por que duas pessoas olham para um mesmo fenômeno e oferecem explicações diferentes para esse fenômeno. Como eu disse, esse conceito foi inventado por filósofos humanistas, mas os cristãos, de maneira muito apropriada, perceberam que esse era um conceito útil para nós explicarmos um fenômeno específico que eu pretendo explicar com mais cuidado depois, amanhã, mas que é o fenômeno da antítese. Por que os cristãos veem o mundo de uma maneira tão diferente dos não cristãos? Por que as pessoas explicam o amor em termos de sobrevivência ou de materialismo histórico e nós explicamos o amor em termos da Trindade? Os cristãos então disseram: vamos usar esse conceito, o conceito de cosmovisão cristã, para explicar essas diferenças que existem entre a maneira como as pessoas interpretam o mundo à sua volta. Mas mais do que isso, os cristãos passaram a usar o termo cosmovisão para defender algo que é muito importante para todos nós que estamos nesse salão aqui hoje. Cosmovisão, o conceito de cosmovisão, nos lembra de que a nossa fé, a nossa religião, não está confinada à vida
eclesiástica. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você confessa Jesus Cristo é o Senhor, essa é a nossa confissão básica. Quando você confessa Jesus Cristo é o Senhor, essa confissão não significa que Cristo é apenas o Senhor da igreja. Não significa apenas que Cristo é o Senhor da sua vida, mas significa que Cristo é o Senhor do universo. Cristo é aquele que tem todo o domínio em suas mãos. Cristo é aquele que disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Cristo é aquele de quem o apóstolo Paulo disse: Ele é o cabeça de todas as coisas e nele tudo subsiste. Quando os cristãos usam o conceito de cosmovisão, eles estão tentando lembrar uns aos outros, e eu quero lembrar vocês, nessa noite, nas próximas palestras que nós teremos, de que a fé cristã que cada um de vocês tem, não é uma fé apenas individual. Não é uma fé que diz respeito à sua salvação pessoal somente. Não é uma fé que impacta só a sua família, só a igreja. A fé cristã impacta tudo à nossa volta. Quando nós dizemos que o cristianismo é uma cosmovisão, nós estamos dizendo o contrário de tudo aquilo que nossos professores nos ensinaram desde o ensino fundamental. Religião é um assunto da vida privada. Mentira! Cristo é o Senhor do universo. Religião é um assunto para a praça pública também. Religião é um assunto que interessa e que impacta tudo à nossa volta. Nós somos cristãos não apenas na nossa casa, nas nossas orações privadas, na nossa vida familiar. Nós somos cristãos e temos de viver de maneira consistente com a fé cristã em todas as áreas da nossa vida. Na igreja, na família, no trabalho, na escola, na política, nas discussões filosóficas, nas questões morais e éticas do nosso tempo. Nós somos cristãos e devemos viver de maneira consistente com isso. Então os cristãos usam o conceito de cosmovisão, primeiro, para explicar por que existem essas diferentes perspectivas sobre o mundo, e segundo, para justificar por que nós vamos levar a nossa fé para fora do ambiente eclesiástico e vamos usar a nossa fé para falar sobre os diversos assuntos da vida. É claro que nessas nossas palestras eu não vou abordar tanto esses assuntos específicos, já que o nosso objetivo é introdutório. O nosso objetivo é explicar em termos básicos o que é a cosmovisão cristã, quais são os seus elementos principais, para ajudar cada um de vocês a usar essa base para pensar sobre tantos assuntos. Cada um de nós vai se, de certa maneira, especializar em aplicar a cosmovisão cristã a um aspecto particular da vida. Eu sou advogado, tenho uma atividade acadêmica na filosofia do direito e eu penso em cosmovisão cristã geralmente relacionada a esses assuntos. Minha esposa é pedagoga, professora de ensino fundamental. Ela pensa em cosmovisão cristã focando na educação. Cada um de vocês com suas diferentes vocações. O médico, a enfermeira, o engenheiro, o pedreiro, o jardineiro, o porteiro, o policial. Cada um de vocês vai ter que pensar na cosmovisão cristã aplicada aos próprios desafios da sua vocação. Então eu quero fornecer para vocês o fundamento, o alicerce, a base sobre a qual cada um de vocês vai ter que pensar e pedir a Deus: Senhor, me ajuda a colocar alguns tijolinhos nessa construção. Me ajuda a servir o Senhor, não apenas na família, não apenas na igreja, mas levar essa fé cristã para todas as áreas da vida da minha vocação. Então, esse é o nosso objetivo geral. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre a base da base. Se nós vamos fornecer uma base sobre o que é a cosmovisão cristã, onde está o fundamento da cosmovisão cristã? O fundamento da cosmovisão cristã está em Deus. Tudo na nossa vida começa com Deus. A Bíblia começa
no princípio, Deus. Tudo começa com Deus. O salmo que nós lemos diz algo maravilhoso a respeito do nosso Senhor. Diz: na tua luz nós vemos a luz. O escritor C.S. Lewis disse uma frase que ficou famosa. Ele disse: eu creio na existência de Deus mais ou menos como eu creio na existência do sol. Não porque eu vejo o sol, mas porque por meio dele eu vejo todas as coisas. Por meio do sol eu vejo todas as coisas. C.S. Lewis disse: por meio de Deus eu também vejo todas as coisas. O teólogo cristão Cornelius Van Til disse algo semelhante. Ele disse: a menos que Deus esteja por trás de todas as coisas, você não poderá encontrar significado em nada. Essas duas citações revelam uma mesma verdade fundamental sobre a vida. Nós não podemos ver nada à parte de Deus. E essa é a nossa proposição para hoje. Essa é a verdade que nós queremos aprender hoje. Se você quiser esquecer de tudo mais, pelo menos se esforce para aprender essa verdade que eu vou mencionar agora. Somente no temor do Deus que existe e que se revela, nós podemos enxergar o mundo como ele é. Somente no temor do Deus que existe e se revela, nós podemos enxergar o mundo como ele é. Vamos examinar essa verdade por partes para podermos entender melhor. Em primeiro lugar, vamos ver o oposto dessa verdade. Sem Deus, irmãos, toda visão do mundo é escuridão. Sem Deus, toda visão do mundo é escuridão. Talvez você diga assim: mas eu conheço pessoas que não creem em Deus e são tão inteligentes. Mas não negamos isso. Vamos explicar amanhã um pouco mais por que os homens que não creem em Deus continuam tendo razão, continuam tendo inteligência, continuam tendo intelecto. Mas vamos dizer desde agora que nós não negamos que homens que negam a existência de Deus tenham inteligência e sejam capazes de descobrir muitas coisas verdadeiras sobre o mundo. Mas no fim das contas, no final da história, a luz que eles têm são trevas. Eu queria mostrar para os irmãos na palavra de Deus. A Bíblia enfatiza em muitos lugares que o homem sem Deus vive na escuridão. Eu quero ir para um único texto, a gente poderia ir para vários, mas eu queria ir com os irmãos para Efésios capítulo 4. Abram comigo, por favor, para acompanhar. A partir do versículo 17 de Efésios 4. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O apóstolo Paulo diz muitas coisas a respeito do homem não regenerado, do homem que não foi salvo. Mas logo no início, o apóstolo Paulo estabelece que o homem sem Deus tem um problema mental. Não é que ele é doente mental, mas ele tem um problema mental. Perceba que o apóstolo Paulo diz: os gentios vivem na vaidade dos seus pensamentos. Essa palavra vaidade não é vaidade como a gente usa atualmente para falar da mulher que gosta de se enfeitar, ou do homem também, né? Agora não dá mais para fazer tanta diferença. Mas não é falando exatamente desse interesse estético, cosmético. Vaidade, Paulo está usando a linguagem do pregador de Eclesiastes. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, tudo é vapor, tudo é sem sentido, tudo é fútil sem Deus.
E o apóstolo Paulo está usando essa linguagem para dizer: os pensamentos dos gentios são vaidade, são vapor. Eles não têm substância. O vapor existe, mas ele não tem substância, solidez. Da mesma forma, o homem sem Deus pensa, mas os seus pensamentos não têm um fundamento sólido. Ele raciocina, mas o seu raciocínio não tem firmeza, porque está colocado sobre uma base que não é sólida. E o apóstolo Paulo continua e diz: eles são obscurecidos de entendimento. Veja que o apóstolo Paulo insiste no ponto. O problema do homem sem Deus não é só moral. Ele vai dizer que é moral também, ele vai dizer que eles se entregaram à dissolução. Mas Paulo começa dizendo que o problema é intelectual. Os homens sem Deus vivem na escuridão. E aí o apóstolo Paulo vai mais fundo e diz qual é a causa dessa escuridão. Ele diz que eles vivem obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, e aí ele explica, pela dureza do seu coração. Amanhã eu vou enfatizar essa ideia do coração. Mas o ponto aqui é: o homem sem Deus vive na escuridão. Toda visão de mundo sem Deus é escuridão. Não sei se os irmãos assistiram o seriado do Netflix famoso, Stranger Things. Não vou dar spoiler muito, mas nesse seriado aparece a ideia de um mundo invertido. É o mesmo mundo em que nós vivemos, de certa forma. As casas estão nos mesmos lugares. A floresta, as árvores estão nos mesmos lugares. Mas não há vida, só há morte. Não há alegria, só há escuridão e monstruosidade. O homem sem Deus, de certa maneira, vive num mundo invertido. Ele vive no mesmo mundo que nós vivemos. Ele olha para a mesma realidade que nós olhamos. Mas, no fim das contas, ele só vê escuridão, morte e monstruosidade. Converse com um professor universitário. A maioria deles, eu não estou falando hipoteticamente. Eu passei 5 anos numa faculdade, passei mais alguns fazendo uma pós-graduação e me tornei amigos de vários professores, inteligentíssimos. Admiro alguns deles pela sua capacidade intelectual. Mas então nós começamos a conversar e nos aproximar e descobrimos que eles vivem à base de remédios antidepressivos e que eles não conseguem viver em paz com as verdades que eles dizem conhecer. Eles vivem num mundo invertido. É o mesmo mundo que o nosso. As coisas estão nos mesmos lugares. As verdades estão nos mesmos lugares. Mas eles não conseguem encontrar vida. Eles não conseguem encontrar luz. Eles só encontram escuridão e desespero. E no fim das contas, solidão, como o pequeno Will lá da série. Eles só encontram solidão porque eles não têm um Deus que fale com eles e dê a eles a luz da qual eles necessitam. Irmãos, se nós queremos pensar sobre cosmovisão cristã, esse é o nosso ponto de partida. Nós não podemos pensar em nada sem Deus. Foi também Van Til que disse que nós temos de pensar os pensamentos de Deus, segundo Deus ou depois de Deus. Ou seja, nós precisamos conhecer o mundo conhecendo a Deus. João Calvino abre as Institutas dizendo isso. Quase tudo que importa conhecer nesse mundo, ele diz, parafraseando, consiste no conhecimento de Deus e de nós mesmos. Sem Deus, toda visão de mundo é escuridão. Então nós precisamos colocar Deus como o ponto de partida de todos os nossos pensamentos. Deus precisa ser o ponto de partida de todos os nossos pensamentos.
E o que eu estou dizendo a você é exatamente o contrário do que você ouve quando você entra na maioria das salas de aula, nas universidades e também nas escolas. Porque a primeira coisa que provavelmente você vai ouvir quando entrar numa sala de aula é: deixe a sua religião do lado de fora. Deixe a sua religião do lado de fora. Amanhã, eu ainda estou fazendo só as cenas dos próximos capítulos, mas amanhã eu pretendo dizer por que isso está errado. Por que a religião precisa estar dentro, sempre vai estar. Mas o que eu quero que os irmãos percebam agora é: nós confessamos a Cristo como Senhor. Nós dizemos que Deus é luz e não há nele treva alguma. Nós dizemos que Deus é verdadeiro e o homem é mentiroso. E se isso é verdade na igreja, isso é igualmente verdade no mundo lá fora. Então, aquilo que Deus diz sobre o mundo é o ponto de partida para todas as nossas reflexões. Tudo que nós pensamos tem que começar no princípio, Deus. Sem Deus, toda visão de mundo é escuridão, trevas, entendimento obscurecido, pensamentos vãos. Em segundo lugar, irmãos, a luz para ver o mundo de maneira verdadeira está no Deus que existe e que se revela. A luz que nós precisamos para ver o mundo como ele é está no Deus que existe e que se revela. Essas palavras foram pensadas com cuidado, acreditem em mim. Não é Deus com D minúsculo. Não é um Deus que é o ponto de partida da cosmovisão cristã. O ponto de partida da cosmovisão cristã, a luz por meio da qual nós vemos a luz, não é qualquer Deus. É o único Deus verdadeiro. É o Deus que existe e que se revela. Não faz sentido falar em Deus genericamente. Isso é uma tentação da nossa época. Falar de Deus genericamente. Orar a um Deus genérico em cultos ecumênicos. Eu não vou discutir essas questões porque não são o nosso foco. Mas nós vivemos num tempo em que é muito tentador falar de Deus genericamente. E dizer assim: eu coloco Deus na frente de tudo. Tudo bem, eu acredito nisso. Todos são assim. Todos colocam o seu Deus na frente de tudo. A pergunta é: o Deus que você coloca na frente de tudo é o Deus verdadeiro? É o Deus que existe e se revela? Se não for, você continua na escuridão. Por isso, se nós queremos ver a luz, se nós queremos ver o mundo de maneira adequada, de maneira verdadeira, nós precisamos começar com o Deus verdadeiro, com o Deus que existe e que se revela. Ou como diria Francis Schaeffer, o Deus que está ali. O Deus que está ali. E o que é que isso significa? Isso significa que nós precisamos, antes de qualquer coisa, conhecer a Deus. O conhecimento do mundo, o conhecimento de nós mesmos, que são os dois assuntos de amanhã, dependem do nosso conhecimento de Deus. É claro que no tempo que me resta, eu jamais poderia, senão, arranhar a superfície de quem é Deus. Não posso falar das insondáveis riquezas do Deus que se revela na Escritura. Mas ainda assim eu preciso enfatizar algumas coisas. Nós precisamos conhecer a Deus para conhecer o mundo. E a vida cristã precisa ser uma vida dedicada ao conhecimento de Deus. Talvez alguns de vocês tenham lido muitos livros sobre cosmovisão cristã. E eu tenho uma queixa com relação a muitos livros sobre cosmovisão cristã, embora eu ame esses livros. É que muitos deles fingem que todo mundo sabe quem é Deus e conhecem profundamente quem é Deus. E começam a falar sobre o mundo. Mas a verdade é que muitos de nós não temos um conhecimento tão profundo de Deus. Muitos livros de cosmovisão cristã vão começar: criação, queda, redenção, consumação. A gente precisa começar, como começa um excelente livro, por exemplo, do Philip Ryken, começar com Deus. Quem é Deus? Quem é Deus?
nós precisamos dedicar a nossa vida não só a conhecer o mundo, mas conhecer a Deus e a nós mesmos e ao mundo. Então, se você quer se envolver com cosmovisão cristã, sinto lhe dizer que eu não vou mandar você fazer um mestrado, um doutorado em primeiro lugar. Eu vou dizer a você, conheça o seu Deus. À medida que você conhecer o seu Deus, aí sim você vai ter clareza para enxergar melhor o mundo. E aí algumas coisas que eu quero falar sobre o Deus que existe e que se revela. Eu quero falar com os irmãos primeiro sobre o fato de que esse Deus, o único Deus verdadeiro, é um Deus presente. Você quer ver o mundo de maneira verdadeira? A primeira coisa que você precisa saber e que tem que dominar a sua mente é: Deus está lá. Ou Deus está aqui. A presença de Deus no mundo é um fato importantíssimo para nós pensarmos sobre os diversos assuntos da vida. Nós vivemos num mundo secularizado, irmãos. E isso significa que Deus foi tirado do mundo. Obviamente, isso não é literal. Mas nas nossas mentes nós nos acostumamos a pensar num mundo sem Deus. E quando eu digo nós, eu estou falando de nós que estamos aqui mesmo. Nós não nos lembramos que Deus está presente nos mais diversos momentos da nossa vida. No século XVII, um puritano chamado Stephen Charnock escreveu um livro sobre os atributos de Deus. E é engraçado porque, antes de ele falar sobre os atributos de Deus, ele dedica um pequeno capítulo, que deve ter, sei lá, 60 páginas, sobre o ateísmo prático. E é engraçado, antes de falar sobre os atributos de Deus, no século XVII, Charnock diz: o grande problema dos cristãos hoje é que muitos deles são cristãos, mas vivem como ateus. E ele disse: como é que um cristão vive como um ateu? Ele disse: quando ele se esquece que Deus está presente. Quando ele se esquece que Deus está presente. E aí ele fala do exemplo de Davi ao cair em pecado. Davi adulterou com Batseba, orquestrou a morte de Urias e ficou tranquilo, está tudo bem, ninguém viu. Aí Deus manda o profeta Natan lembrar ele: eu vi, eu estava lá. Eu estava lá quando você adulterou com Batseba. Eu estava lá quando você mandou matar Urias. E Davi caiu a ficha nele tão profundamente que no Salmo 51 ele diz: eu fiz o que é mal perante os teus olhos. A presença de Deus no mundo, na vida como um todo. Isso tem aplicações para a nossa vida de pureza, para a nossa vida de santidade em muitas áreas. Quando nós pecamos sempre à vista de Deus. Mas isso também tem implicações para a cosmovisão cristã. E as implicações são: nós vivemos num mundo paternal. Nós vivemos num mundo que é cuidado, chocado por Deus, abraçado por Deus, e a sua presença permeia todos os acontecimentos do mundo. Eu tenho certeza que vocês diriam: meu Deus, se vissem um homem andando sobre as águas, se vissem o mar se abrir, se vissem acontecimentos extraordinários. Isso é bom, é correto, é lembrar de Deus nesse extraordinário. Mas a pergunta é: será que por que nós perdemos a capacidade de dizer meu Deus, ou de nos espantarmos com a presença de Deus no ordinário? O Salmo 145 fala sobre a presença de Deus nas coisas que acontecem. Diz assim: os leõezinhos esperam de ti que lhes deis alimento. Se tu lhe dás, eles se fartam. Se retens a mão, eles padecem. Deus está presente em cada acontecimento, na chuva que cai ou deixa de cair, no animal que nasce, no animal que dá cria, no animal que morre, no trabalhador que consegue alcançar os resultados do seu trabalho, no trabalhador que não consegue alcançar os resultados do seu trabalho. Deus está presente. E por que isso é importante?
Porque não dá para ver o mundo de maneira verdadeira sem ver a presença de Deus. Um Papa, visitando o memorial do Holocausto, alguns anos atrás, perguntou onde estava Deus quando o Holocausto aconteceu. Claro que era uma pergunta retórica, ele tinha suas explicações. Mas é uma boa pergunta. Deus estava lá. De que maneira? A resposta para isso pressupõe uma visão correta sobre quem Deus é. Ele é Senhor de todas as coisas. Com a sua providência, Ele governa os acontecimentos bons e os acontecimentos maus. Mas nós precisamos reaprender a ver o mundo sob a presença de Deus. Sob a presença de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou isso de maneira implícita quando nos ensinou a orar pelo pão de cada dia. Alguns de vocês devem ter filhos e eles vão perguntar em algum momento: pai, o senhor trabalha muito para a gente comer, não é? Para a gente ter o que comer. E a resposta é: sim, meu filho, eu trabalho muito, mas nós temos o que comer porque o Senhor nos dá o alimento todos os dias. Inútil vos será levantar bem cedo, acordar de madrugada, comer para colher o pão que penosamente granjeastes aos seus amados e lhe dar enquanto dorme. A presença de Deus na nossa vida deve ser ensinada aos nossos filhos e deve impactar toda a nossa reflexão sobre o mundo. Isso tem uma aplicação educacional, por exemplo. As pessoas dizem assim: vou colocar meu filho numa escola cristã. O que é uma escola cristã? É uma escola que tem culto antes das aulas começarem. É uma escola que tem devocional, é uma escola que tem aula de religião. Não, uma escola cristã digna desse nome é uma escola em que Deus está na matemática, em que Deus está na física, em que Deus está na química. Isso é uma escola cristã. Uma escola em que Deus está na história, na geografia, na língua portuguesa. Porque se Deus está presente, Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas, então a matemática só faz sentido por causa dEle. A física só faz sentido por causa dEle. Nós só podemos esperar que os acontecimentos sejam previsíveis em termos físicos se nós crermos num Deus providente que sustenta o universo. O que explica que os acontecimentos sejam previsíveis com fórmulas matemáticas? A única explicação para isso é: Deus conserva o mundo em ordem. Ele chama as estrelas pelo nome e todas elas lhe obedecem. A presença de Deus é a única coisa que dá sentido à física, à química, à matemática, ao direito, à história e assim por diante. Sem Deus, sem a presença de Deus no mundo, só resta caos. Só resta caos. Não há mais explicação para nada se Deus não está presente. Mas nós não precisamos apenas pensar que Deus está presente. Nós precisamos nos lembrar que Ele não está em silêncio. Deus fala conosco. Irmãos, Deus é um ser incompreensível. O que isso significa? Significa que Ele é alguém totalmente diferente de nós. Deus é um ser totalmente diferente de nós. Nós somos mutáveis, Ele é imutável. Nós temos corpo, Ele é espírito. Nós somos finitos, Ele é infinito. Em seu ser, sua sabedoria, sua justiça, sua santidade, sua bondade, sua verdade, em todas essas coisas. Ele é diferente de nós. E aí vem a pergunta: como nós podemos então ver Deus ou ver o mundo por meio dele? A resposta é: porque Ele não apenas existe, mas Ele se revela.
Ele não apenas tem a sua presença no mundo, mas ele torna essa presença conhecida por meio do seu falar. E Deus fala em 2 livros. Deus fala por meio da criação e Deus fala por meio da Escritura. Se nós queremos entender o mundo, ver o mundo de maneira verdadeira como ele é, nós precisamos aprender a ouvir Deus. A ouvir Deus na criação, mas também e principalmente ouvir Deus na Escritura. Não venha citar versículo bíblico aqui não, porque aqui é aula de filosofia. A discussão é sobre aborto, não é sobre religião. Paulo falando aos atenienses. Você diz assim, Paulo, quem lê Atos 17, diz, Paulo não citou versículo bíblico. Mentira. Ele não citou literalmente, ele não fez referência bíblica. Mas Paulo basicamente expôs de Gênesis a João em alguns versículos. O Deus que fez o mundo e tudo, todos os que nele habitam, não é feito por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pelo contrário, Ele é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, Adão, para que tateando possam achar, se bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E então ele diz, e agora ele levantou um varão, a quem ele acreditou por meio da ressurreição dos mortos. E se vocês não crerem nele, ele está vindo para julgar o mundo. Eu menti, né? Ele foi até João, não, ele foi até Apocalipse. Vejam, o apóstolo Paulo não se envergonhava de ter uma visão biblicamente orientada quando conversava com os incrédulos. Ele não dizia, vou falar aqui, vou entrar no seu terreno, vou falar com a linguagem de vocês. Ele disse, eu vim trazer uma novidade. Vocês não gostam de novidade? Eu vim falar do Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, se nós queremos compreender o mundo, nós precisamos aprender a conhecer a Deus e conhecer os seus 2 livros, a criação e a Escritura. Pretendo falar mais sobre isso também amanhã. Mas me permitam ainda continuar um pouco mais, dizendo por que nós precisamos de Deus para ver o mundo como Ele é. Nós precisamos pensar ainda, irmãos, na independência e na majestade de Deus. O Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro que se revela, Ele é um Deus independente. E isso significa que tudo mais que existe é dependente. Só Deus é independente. Todos nós somos dependentes de Deus. Você quer ler o mundo, você quer enxergar o mundo, você quer conversar com os incrédulos sobre o mundo, você precisa ter na sua mente, na ponta da sua língua, que esse mundo é dependente de Deus. Paulo enfatizou essa verdade, disse, nele nos vivemos e nos movemos e existimos. Todo o mundo é mundo cuidado, guiado, protegido por Deus. Até o homem que o nega depende de Deus para negá-lo. Mas Deus não é apenas independente, Ele é ainda majestoso. O que é a majestade de Deus? A majestade de Deus é o seu direito de governar o mundo. Vejam, a majestade, segundo muitos teólogos, é diferente, é um aspecto diferente da soberania de Deus. A soberania de Deus é um fato, a majestade de Deus é um direito. A soberania de Deus diz assim, Deus tem poder para fazer o que Ele quer. A majestade de Deus diz, Ele tem a legitimidade de fazer isso. Porque se Deus fosse soberano e não fosse majestoso, se nós pudéssemos pensar assim, Deus teria todo o poder, mas seria um tirano. Mas quando nós dizemos Deus é majestoso, nós estamos dizendo Ele tem direito de fazer o que Ele quer. E isso tem implicações importantíssimas quando a gente pensa em ética, quando a gente pensa em direito, quando a gente pensa, por que aborto é errado? Um dos aspectos da discussão
envolve dizer porque existe um Deus que é Senhor, que é Rei, que é majestoso, e Ele governa o mundo e tem direito de fazer isso. E Ele tem direito de dar ordens às suas criaturas. Martin Lloyd Jones dizia isso com frequência em seus sermões. Deus não dá sugestões, Deus dá ordens. E o que impressiona é que as estrelas obedecem às ordens de Deus. Elas vão cada uma para o seu lugar. Os montes obedecem às ordens de Deus. Eles tremem quando Ele manda. E o homem, essa criatura tão insignificante, acha que pode dizer não ao Senhor e Rei do universo. Quando nós pensamos sobre o mundo, nós precisamos pensar que esse mundo é um mundo governado por um Deus que tem direito de governar. Ele não é um usurpador, Ele não é um tirano, Ele não deu golpe, mas Ele governa com direito e legitimidade para governar. Então nós precisamos pensar na presença de Deus, no falar de Deus, na independência de Deus, na majestade de Deus e, por fim, nós precisamos pensar na triunidade de Deus. O Deus que existe e que se revela, o Deus que é a luz na qual nós vemos a luz, é Pai, Filho e Espírito Santo. A cosmovisão cristã é trinitária. Muitos cristãos tratam a Trindade como uma doutrina importante, central, mas de pouca utilidade. Isso é uma maneira muito errada de ver as coisas. Sem a Trindade, nós não vemos nada. Eu comecei falando do amor de um pai para um filho, de uma mãe para um filho. O que explicaria o amor? Se não houvesse Trindade, não haveria uma explicação para o amor. Como Deus poderia ser amor eternamente se Ele não existisse eternamente entre as pessoas distintas? Quem Ele amaria? Mas na Trindade nós temos o Pai que ama o Filho no vínculo do Espírito Santo. A Trindade explica o amor e explica todas as outras coisas. Por que enfatizar a Trindade quando falamos sobre cosmovisão cristã? Nós estamos vivendo um momento de ascensão do conservadorismo e muita gente fica confortável de falar em moral judaico-cristã. Eu sinto muito, eu não fico. Porque se alguém nega que Jesus Cristo é Deus em carne, então a cosmovisão que eu tenho não é a mesma dessa pessoa. Os judeus negam que Cristo é Deus e homem. A nossa moral não é a mesma deles. Existem coisas em comum, certamente existem, mas é capital que emprestado deles, eles tomaram emprestado de nós, o que tem em comum. Sem a Trindade, nós não temos cosmovisão cristã. Eu quero que os irmãos entendam isso. Nós só podemos ver o mundo se nós virmos o mundo, se nós vermos o mundo por meio do Deus que existe e que se revela. Esse Deus é uma Trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é majestoso, Ele é independente, Ele é presente e Ele não está em silêncio. E para nós terminarmos, irmãos, o que nós temos para dizer nessa noite? Se nós queremos entender o que é cosmovisão cristã, se nós queremos pensar sobre o mundo de maneira cristã, nós não precisamos apenas de luz, nós precisamos de olhos para ver. O Deus da Bíblia não apenas é luz, mas Ele nos dá olhos para ver. Nós precisamos de um duplo milagre, disse Calvino. Nós precisamos que Deus envie a sua luz e nós precisamos que Ele nos dê olhos para ver essa luz. Jesus disse: aqueles que amam as trevas se escondem da luz, para que não sejam reveladas as suas obras más.
Então, quando nós pensamos sobre cosmovisão cristã, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me concede olhos para ver a luz. Ele já fez isso se nós somos cristãos verdadeiros na regeneração. Ele já nos deu olhos que veem, mas nós precisamos de mais clareza em muitas áreas da nossa vida. Na regeneração nós recebemos novos olhos, mas agora, por meio da santificação, o Senhor também aperfeiçoa a nossa visão e o nosso olhar. Amanhã e domingo, quando nós estivermos falando sobre os demais assuntos, eu quero que os irmãos entendam que nenhum de nós vê o mundo com toda a clareza possível. Todos nós temos pontos cegos na nossa visão. Então, o desafio não é apenas estudar bastante, ler todos os livros. O desafio é pedir ao Senhor que Ele nos dê, cada dia mais, clareza na nossa visão. Alguns de vocês vão ter dificuldade de entender certas aplicações. Alguns de vocês não vão conseguir conectar aquilo que vocês vivenciam com aquilo que eu estou falando. Talvez vocês discordem de mim. E tudo que nós podemos fazer é pedir ao Senhor que Ele nos dê olhos para ver. Nenhum de nós tem a visão perfeita do mundo. Mas o Senhor, que é luz, também é aquele que opera o milagre de nos dar a visão. E nós precisamos clamar a Ele para que Ele faça isso. Por isso, a nossa verdade que quisemos ensinar hoje é que somente no temor do Deus que existe e se revela, nós podemos enxergar o mundo como Ele é. Eu não falei de conhecimento apenas, eu falei do temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós não precisamos de um mero conhecimento intelectual de quem Deus é, mas nós precisamos do conhecimento aliado à vida piedosa. Cosmovisão cristã não é um assunto intelectual apenas. Cosmovisão cristã é parte da nossa santificação. Lembram que eu disse que, lendo Efésios 4, o problema do gentio é que ele é obscurecido de entendimento, tem pensamentos vãos. Perceba que Paulo vai falar em seguida sobre a santificação. Ele vai dizer: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Então, ver as coisas de maneira correta, pensar de maneira correta, é parte da santificação. Ser um homem piedoso, ser uma mulher piedosa, não é só não quebrar o 7º mandamento, não é só não adulterar, não é só não roubar, mas é não ter outros deuses diante do Senhor. E todas as vezes que nós pensamos de maneira mentirosa sobre o mundo, todas as vezes que nós acreditamos em ensinamentos mentirosos sobre o mundo, nós estamos, e eu pretendo explicar isso amanhã também, nós estamos nos curvando diante de outro Deus, que não é o Deus que se revela nas Escrituras. Então nós precisamos, irmãos, pensar sobre isso como parte da nossa santificação. Não é um assunto para academia, não é um assunto para jovens curiosos, é um assunto que tem tudo a ver com a nossa piedade. Você vai chegar ao seu trabalho, você vai chegar à sua escola, você vai chegar à universidade e vai encontrar perguntas, dilemas. Como é que você vai responder de maneira que glorifique a Deus? Você precisa da luz do Senhor. Na tua luz nós vemos a luz. Somente no temor de Deus, do Deus que existe e que se revela, nós podemos enxergar o mundo como Ele realmente é. Então, irmãos, finalizando o que nós temos dito hoje, que o Senhor nos abençoe, que nas próximas palestras Ele nos ajude também a entendermos melhor quem nós somos, quem é o mundo à nossa volta e como nós devemos viver nele para a sua glória. Vamos orar. Obrigado, Senhor,